Noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para juntos fazermos a prática do Evangelho. E vamos retomando por aqui, nossa segunda tentativa, né? Eu tive uma queda de energia elétrica rápida aqui, já voltou, já está tudo certo. Vamos então fazer hoje a leitura, né, de um tema que eu estava comentando com vocês, que é um tema super atual, apesar dele parecer historicamente ultrapassado, né, uma primeira vista superficial, mas quando a gente vai entendendo a profundidade desse tema, a gente vê que espiritualmente a gente ainda precisa muito ler, estudar, né, e se cuidar a respeito dele. Então nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e vamos estudar os itens de 11 a 13. Vou dando boa noite para quem está chegando por aqui. Boa noite, seu França, Gladete, Denise, Lê, Helena, Micaele. Tudo bem, Emanuele? Oi, tudo bem, Miriam? Tudo bem, Luísa? Oi, Pati. Boa noite. Oi, Ilani. Boa noite, minha querida. Eu vou trazer para cá, meus amigos, a Ilani, que ela vai, junto com a gente, fazer um importante tema. Deixa eu trazer a Ilani aqui. Vou guardar uns minutinhos, agora sim. Oi, gente, também. Vamos assim. Vou dar aqui. Tá pausando o vídeo, ele disse. Vamos tentar ir assim. Oi, Ilani, boa noite, minha querida. Boa noite. Tudo Custou, bem? mas chegou. Chegou, mas vai dar certo. Vai ser persistente, vai dar tudo certo. Eu te ouço bem, você me ouve? Estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Está me ouvindo? Maravilha. Tá, né? Ouço bem também. A Jaque disse que o vídeo está pausando um pouco, mas É, vamos, né? Se você a gente vai persistindo assim, tende a ir normalizando, né? qualquer coisa, eu Energia. dou um sinalzinho, mas se não quiser, eu falo assim, tá? Assim. Fechada, estou te ouvindo bem. Vamos então, meus amigos, fazer essa prece de abertura rapidamente e, na sequência, a leitura. Então, eu convido a todos aqui unidos para elevarmos o nosso pensamento em gratidão a Deus, nosso Pai Celestial, pela vida, todas as oportunidades, a Jesus, o nosso amigo e mestre, por ser o nosso companheiro de todas as horas. E a espiritualidade amiga, especialmente a espiritualidade amiga da casa, da Associação Espírita Fé e Caridade, pela oportunidade desse encontro, por preparar esse ambiente para que a gente possa juntos aprender mais, e nos ajudar. Que seja um encontro, então, esclarecedor para todos. Que assim seja. Isso mesmo, Fábio. Eu nunca sei se é a Fábio ou se é a Ju que está nesse AEFC Evangelho, mas agradeço quem quer que seja. Vamos vibrar, é isso mesmo. Vai dar certo. Gente, nós estamos então ali no item do capítulo 12 do Evangelho, que é amai os vossos inimigos, né? Na semana passada tivemos uma conversa aqui profunda a respeito do tema o ódio. Antes falamos sobre vingança. Então, é um capítulo que, de fato, nos convida bastante a refletir sobre as nossas práticas e emoções, né? Então, no item 11, a gente tem o duelo. E começa com um texto que são 3 itens que a gente vai ler hoje. Esse primeiro é de Adolfo, bispo de Argel. E ele diz assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho. Não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o vivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo, e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida.
que há crime no homicídio pelo vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida do seu semelhante. Crime aos olhos de Deus traça essa linha de conduta. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, manda o poder. Aí no item 12, a gente tem assim: o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas incontestavelmente a covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita, do que se vingar de uma injúria? Mais adiante, esse é um texto de Santo Agostinho, ele nos diz assim: amigos, lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros, e então o golpe dado pelo ódio respondereis com um sorriso, e a ultraje pelo perdão. O mundo sem dúvida se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai então que a vossa fronte não tem bem ela de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio, que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor. E aí, para encerrar, queria ler aqui rapidinho 2 trechinhos do item 13, que é de um espírito protetor, em que ele, para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir e da sua inabilidade, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Então, não deixou dúvidas, né? Ó amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito. Bem, depois dessa leitura de alguns trechinhos, e fica de novo o convite para a gente ler na íntegra esses 3 primeiros itens, queria convidar aqui a nossa amiga Ilani para comentar com a gente sobre as reflexões dela sobre esse tema, que está longe, né, Ilani, de ser um tema superado, né, de ser algo que ficou para trás da humanidade. Me conta o que você pensa a respeito. Então, boa noite a todos, né? E nós, então, vamos refletir sobre isso. Esse capítulo, como você já falou, ele é o capítulo 12, né, do Evangelho, né? Amai os vossos inimigos. E o bispo Adolfo, ele começa nesse capítulo, nesse item 11, dizendo assim: só é verdadeiramente grande aquele que, se considerando a vida uma viagem, que o há de conduzir a determinado ponto. Pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa os seus passos se desviem do caminho reto. Então, o que quer dizer isso? Ele já traz o norte para cada um de nós. Se a pessoa tiver a consciência de que ele está no mundo, que ele está encarnado para se melhorar, para o próprio progresso, porque ele é filho de Deus, ele está na Terra para cumprir uma missão. E aí, quando se fala em missão, não é essas coisas de achar coisa grandiosa. E quando se fala em missão, todo mundo acha que é uma coisa grandiosa. Não. As pequeninas coisas que nós estamos fazendo, aonde nós estamos, é a nossa missão. É o nosso trabalho. É ali que nós precisamos colocar o melhor de nós, para que a gente possa aprender, se fortalecer e crescer e evoluir. Porque todos nós sabemos, somos criados simples sem conhecimento para alcançar a perfeição. E esse trajeto é feito com essas pequeninas coisas que vão nos fortalecendo. Então, o que ele diz? Só é verdadeiramente grande aquele que considera a vida uma viagem. Então, ele passa a entender que a vida não é para ficar, né, no oba-oba e tal, porque
Eu vivo, eu posso viver e morrer, não, morreu também, não tem problema nenhum. Não é isso. Ele não está aqui de brincadeira, ele está aqui para coisa séria. Então, ele precisa ter esse foco. Então, nesse caso, quando ele tem essa noção, essa realidade na mente dele, as coisas que vão acontecendo no caminho, ele está ligado no que, aonde ele vai chegar. Ele não vai começar a deixar entrar em briga, em confusão. Por exemplo, você tem que chegar lá na Palhoça, mas daqui até sair de Florianópolis até São José, vai aparecer um monte de coisa no meio do caminho. Mas para ti não interessa. Interessa você chegar na Palhoça e vou chegar na hora tal. Pode eu não chegar nas 7, mas eu vou chegar às 9, mas eu vou chegar, eu vou lá. Eu não vou entrar em discussão, briga, nem nada para atrasar meu caminho. Eu vou embora. Então, quando ele fala essa questão do duelo aqui, ele está mostrando que as pessoas não têm essa noção. Ele quer briga com qualquer pessoa, com qualquer coisa, né? E aí, naquele tempo lá, que está contando aí, que desde o século XV até o século XIX, no início do século XX, ainda tinha duelo. Então, duas pessoas, ele mostra a loucura que era. Duas pessoas se desentendem, aí aquela que se sente ofendida obriga o outro que está lá, que ofendeu, a ir para uma discussão e para uma luta de espada, luta de arma, luta de tiro, mas aquele que for melhor, que tiver melhor qualidade, melhor condição, é que vai matar. Pode ser o que sofreu a agressão, ou pode ser o outro. Então, de qualquer forma, vai haver uma morte, ou vai morrer os dois, porque se for tiro, os dois vão atirar à mesma hora, pode todos os dois. Para que isso? Porque não tem a noção de que Deus nos criou para que nós pudéssemos trabalhar no nosso progresso e não ficar nessas picuinhas, essas coisas. Mas aí você vai dizer, mas por que eles fazem isso? Por causa do orgulho, da vaidade, e não ter humildade, não parar para perceber que a situação da vida, da nossa vida, é aprender. E esse aprendizado será dentro da nossa alma, dentro de nós. Nós somos espíritos encarnados. O nosso corpo vai ficar, mas nossa alma vai continuar. Nós, espíritos, vamos continuar. Então, é para nós que nós precisamos trabalhar isso aí. Então, quando ele traz esses elementos e coloca que a pessoa precisa ter o foco, e se tiver foco, não vai ser as asperezas da jornada que vai desviar ele do caminho, é porque está chamando a atenção da gente. E aí a gente pergunta, quantas vezes nós já lemos esse texto? Quantas vezes nós passamos por cima e não vimos quase nada? E quantas vezes nós vamos voltar nele e vamos aprender outras coisas que dessa vez ainda não vimos. Então, esses textos do Evangelho é para a gente ler, reler, ler de novo e pensar. E colocando em prática. E aí você vai dizer, mas nesse nosso tempo nós temos duelo? Será que temos ou não? E o que é que a gente diria? Uhum. Cada um vai perceber. A gente pode até dizer, né, Elaine? Não, que a gente pode dizer que, assim, na legislação proibido, né, no Brasil no final do século XIX, mas ele seguiu acontecendo da maneira como ele acontecia, né, dessa forma de ser um encontro marcado, premeditado, até os idos do início do século XX, principalmente na região sul. Tem registros. No Uruguai, o último duelo aconteceu na década de 80, gente. Agora, ontem, não é? Então, assim, isso a gente está falando desse duelo físico. Mas o duelo hoje a gente pode dizer que não é mais só esse, né? Duelo como uma contenda, como um confronto. É diferente, né, Elaine? Às vezes a palavra agride mais do que o tiro, porque a pessoa destrói pessoas com difamação, com situações que cria e que faz acreditar, as pessoas acreditam, todo mundo acredita, Quer dizer, olha que duelo. Então, nós estamos vivendo um duelo diferente.
A forma mudou, mas a coisa continua. Porque o que tem que estar no cerne disso tudo aí? O orgulho, a vaidade e a prepotência. Então, as pessoas ficam com isso firme em si e aí passam a tirar pedra para todo lado. Então, o duelo que estava lá escrito daquela forma, pelo amor de Deus, uma coisa horrorosa, graças a Deus acabou, nós dissemos que acabou, acabou aquela forma, mas ela continua. Porque quantas coisas acontecem? A questão da guerra, a questão de um monte de coisa que acontece. A questão da fala, a questão de dizer coisas dos outros que não é verdadeira e que massacra. Isso é um duelo. Sim. Agora, ele não é A Fábio chamado para comentou discutir aqui, junto. Lani, Hã? a Fábio comentou aqui que hoje nós duelamos nas redes sociais. Também, Ferindo. exatamente. Disse que nós temos os nossos cotidianos, discussões, agressões verbais, divulgação de notícias falsas, fazemos inimigos por mesquinharias. E a Alê também lembrou que nós temos duelos internos, né? Por vezes também. Mas aí é o bom combate, né, Alê? Às vezes é aquilo que Paulo nos convida a fazer, né? Gastar, se a gente tiver que duelar, que seja com a gente mesmo nessa energia de que o novo homem, né, a nova mulher vença. O que Exatamente. a gente Porque às quando vezes o tem duelo ainda é de resquícios interno, de quando o antigas duelo é condutas. interno, ele vai trazer um resultado positivo para aquela pessoa. Porque é entre ele e ele. E ele vai vencer. Então, ele vai vencer, qual é o lado que vai vencer? O lado positivo, o lado do bem. Então, ele vai destruir o lado ruim que está nele e vai construir um lado bom. Então, ele vai se recuperar, ele vai se melhorar, quando ele é interno, que é uma coisa importante que todos deveriam fazer, porque é dentro de nós que estão as dúvidas, é dentro de nós que estão as coisas que nós precisamos modificar. Como é que nós vamos modificar? Ninguém vai passar de uma hora para outra de uma pessoa que é irritada, que é brava, que briga, que não aceita palavra nenhuma, que já sai batendo, para uma pessoa calma, que recebe tudo. Não é assim. Ele vai passando à medida que hoje ele tropeça, cai, levanta. Não, isso aí não faço mais. Amanhã ele leva uma pancada, ele resiste. Depois, no outro dia, quando vem outra pancada, ele também resiste. E aí ele vai percebendo que é melhor calar, silenciar, respirar, caminhar em paz. Deixa essas coisas para lá, porque tem problema demais. E o problema, como é demais, ele vem em cima da gente, está mais do tempo que nós estamos. Vem tudo em cima da gente, então tem que estar preparado. A pessoa, todos nós, espíritas e religiosos, precisamos nos preparar para os embates, não para entrar no conflito, mas para saber como lidar. Porque toda hora está aparecendo coisa. É gente que diz coisa que não tem nada a ver, é gente que vai para cima da pessoa mesmo, dentro barbaridade. Então temos que ter calma. Se você tiver calma, diante da maior confusão, você sai bem. Você vai passar no teste. Mas, como outro dia, uma amiga aqui me contou que ela estava resolvendo um problema da família, uma neta, o pai veio buscar, mas a neta não queria ir, estava chorando, uma pequenininha, e ela estava orando, 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 orando para que tudo desse certo, não sei o quê, mas a confusão cresceu, 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 e o que aconteceu? Ela perdeu a paciência, foi lá e rasgou o verbo, depois se arrependeu. Mas é porque é tal história, tem hora que a coisa vai num ponto, mas você tem que segurar firme. É aí que é o negócio, passa no teste ou perde. E ela disse que ela não aguentou, ela estava rezando, não sei, com uma meia hora, sei lá quanto, mas a garota gritando, não quer ir, papapá, e o pai lá naquela confusão, e ela foi lá e fez uma confusão lá, resolveu, mas fez uma confusão e depois ela se arrependeu. Você não devia ter mais fé, você deveria ter mais paciência. Fé você teve, você não teve paciência para aguentar, porque o barranco era grande, né?
E aí a pessoa... Então, a questão do duelo é uma coisa assim que está acontecendo no mundo. E aí diz assim, há crime no homicídio em duelo, claro. Porque quem mata, os dois poderão matar um o outro, ou morrer os dois, é mesmo que um suicídio. Né? Aí é como se ele dissesse, não, eu estou com um problema aqui, quero resolver isso, vou arranjar uma confusão com não sei quem, porque o fulano é um bom atirador, vai me dar um tiro, vou morrer, não foi eu que matei, foi ele, ainda vai enrolar o outro. Né? Porque não tem essa consciência de que cada um é responsável pelos seus atos. Aquilo que a gente estiver fazendo, a gente é responsável. Estamos fazendo coisa boa? Ótimo. E o que nós fizermos de bem vai nos defender no futuro. Mas o que nós estivermos fazendo de mal vai nos condenar no futuro. Então, vamos ter absolvição e não a condenação. E, para isso, é preciso conhecer, se esforçar e fazer o melhor que a gente puder. Né? No Livro dos Espíritos, Ilani, questões 757, 758, 758A, 759 e 759A, a Kardec faz perguntas para a espiritualidade a esse respeito. A respeito, né, se duelo é legítima defesa, porque aí a gente pode pensar, gente, assim, trazendo para os dias atuais. Ah, não, mas eu respondi porque é legítima defesa, né? Ah, mas eu fui lá e comentei ali porque é legítima defesa, né? A gente pode pensar. A gente, não vou ficar, né? Porque, né? Não vou ficar assim, deixar passar recibo, diz a Fábio aqui, né? Não vou deixar passar essa situação, eu tenho que me expressar, né? Mas às vezes a gente está num lugar ainda do eu contra você, no lugar ainda da competição. Enquanto Jesus nos convida para a fraternidade, para a cooperação. Quando esse bispo nos diz que a gente tem que ter o objetivo em mente, é isso. Qual é o nosso? É a construção de um mundo melhor. Então, será que eu responder de fato, tá? Legítima defesa, ok, né? De fato, vai construir uma coisa melhor, um mundo melhor? Né? Qual é o resultado? Qual é o objetivo? Não deixa dúvida, gente. Diz assim, não. É um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates encarados como o juízo de Deus, né? Daí vamos falar também sobre a pessoa que entra numa contenda sabendo que vai perder, possibilidades, enfim, né? O valor do ponto de honra. Não, mas eu tenho que defender a minha honra, né? Tem que defender a minha honra. O que a gente chama de honra, né? Essa pessoa está me humilhando ou está, né? O que é Mesmo isso? O porque, que é honra? É uma palavra, a gente não dizer que está nosso orgulho. mesmo porque aquele que diz que está ferindo a honra, esse que está fazendo essa coisa que o outro se sente ferido, ele está numa situação pior do que a dele. Entendeu? Porque quem está levando a coisa errada, quem está batendo, quem está esbravejando, é que está com problema mais grave do que aquele outro. E esse outro tem que saber que ele é muito mais forte, ele é muito mais valente, ele é muito mais altivo se ele ficar quieto, ficar em silêncio, se acalmar. Se ele tiver calmo, o outro lá vai espernear, deixa lá. Inclusive, esse ponto de fala, ele serve até para casa, para as casas das pessoas. E tem gente muito estressada, que briga muito e capa qualquer coisa. Botou o pé ali, já tem uma confusão qualquer. Então, as pessoas, já para manter a sintonia do lar, a calma do lar, a serenidade do lar, não entre em confusão. Chegou da rua, começou a brigar, deixa brigar. Não responde. Se acalme, vai orando, vai orando, vai orando. E as orações vão acalmar aquela criatura. Não começa, mas porque vocês também fez isso, você... Deixa lá. Não entra nessas brigas. E isso faz parte. Nós temos que silenciar. Ficar em silêncio, orando, prestando atenção
mas temos que cuidar do nosso íntimo, porque também não adianta ficar quieto e ficar com a alma doída, o coração pesado, porque daqui a pouco vai arranjar um monte de doença que nem precisa, né? Então, tem que ficar em silêncio, orando, pedindo a Deus proteção para aquela pessoa, vibrar amor para ele, mesmo para ela, mesmo que seja uma coisa difícil. Mas faça em nome de Deus, de Jesus, porque vai acalmar esse coração e amanhã ninguém nem se lembra mais dessa história, isso já passou. Mas hoje Seu está todo França nos mundo em lembra, pé de guerra. seu Isso França é nos muito lembra que o nosso valor está em resistir os ataques e perdoar as agressões e as ofensas. Ilani, a gente está no nosso tempo, mas eu queria te convidar para fazer os teus comentários finais. E também eu sei que você preparou um poema para a gente, né, que vai ficar aí também como uma prece de encerramento. Tá bom. Olha, muito obrigado. Passou tão rápido, nem mal começou. Muito, né? Mal começou, já acabou. Então, gente, olha, agradeço. Eu sei que tem quantas pessoas? 20, 28 pessoas. Muito obrigada a Isso, todos 29, vocês que 30 vieram. oscila, mas mais de 100 assistem depois, né? Passa de 100 Pois sempre, é. então a gente é muito grato por isso aqui. Então, eu agradeço a todos que vieram aqui nesse Evangelho, na Casa Espírita, Associação Espírita Fé e Caridade, a nossa casa. Nós temos muito carinho pelos outros e amamos muitas pessoas, todas que vêm na nossa casa, assim, pela internet, ou que venha fisicamente. Nós temos a nossa reunião lá, nossa palestra, lá nosso estudo, às terças-feiras, às 14 horas, querendo aparecer. Vai ser um prazer receber vocês. E nós estamos aqui nesse culto pedindo a Jesus que ampare a nossa casa, todos os ceareiros da nossa casa, todos vocês que estão aqui nesse Evangelho, que vocês possam receber no coração a mensagem de Jesus, acalmando a sua alma, o seu coração, os seus sentimentos, se fortalecendo para enfrentar o que vier, lembrando sempre da mensagem de Jesus. E Jesus trouxe essa mensagem para todos os seus amigos, que ele disse, não vos chamo de servos, mas de amigos. Somos amigos de Jesus. Estamos trabalhando na direção do bem. Estamos nos esforçando. Claro que todos nós temos dificuldade, mas quem não tem? Se não tivéssemos, não estávamos aqui no planeta. Nós agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui no planeta, de morar nesse planeta, de estarmos aqui trabalhando pelo nosso progresso. E assim, eu vou ler essa página, que é um poema de Dona Maria Dolores, que serve bem para esse nosso texto. Todos nós. Aí diz ela, escuta, coração, se choras, não te agites. Pense em Deus, colocando a fé sobre o pesar. Não ouvide que o céu é o poder sem limites e que a força do céu é luz a nos guardar. Se problemas te afliges, não reclames. Espera a solução unindo-te ao dever. O trabalho constante é um prodígio do tempo. E em toda questão se põe a resolver. Se sofreste agressões, que isso não te doa, nem mesmo se perdeste os próprios bens. Desculpa, serve e segue o irmão que te atordoa. Nem sempre traz consigo a ideia que já tens. Ódio, erro, vingança, amor que se transvia, todos temos na terra amargoso quinhão. Se hoje devo perdoar, amanhã eis meu dia de rogar por socorro e pedir perdão. Seja qual for a mágoa que te busca, tentando impor o mal aos dias teus, acerena-te e ama, recordando. Estamos todos nós ante a bênção de Deus. Maria Dolores, que Jesus possa amparar todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui e que as bênçãos do Senhor abençoe a todos nós
nossos lares, nossos familiares, amigos, parentes, vizinhos, e todos que estão indo para as festas, que eles possam voltar para suas casas, com saúde, com força e com disposição para continuar a fazer o bem e a trabalhar aonde estiveres. O Senhor nos abençoe. Muita paz no coração. Muito obrigada. Obrigada, Ilani, que assim seja. Obrigada, amigos. Uma boa semana e até o próximo domingo. Até lá. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau.